Oi, aqui é o Douglas Bonavito, do Convepa, e hoje eu estou com uma colega, a Denise Simões. É uma colega de muitos anos, né, Denise? Oh. A gente se conheceu aqui na Universidade de São Paulo, na época que eu fazia a residência. E hoje eu tive essa grande felicidade de poder encontrar com ela aqui. Inclusive, Denise, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você está num dia bastante corrido aqui de atendimento e você dedicou um pouquinho de tempo para a minha audiência, para os meus colegas veterinários que estão assistindo a gente, tá? Bom, a Denise, ela é contratada do serviço de clínica médica aqui da USP, de São Paulo, né, Universidade de São Paulo, e ela se especializou na área de endocrinologia. É uma área que você sempre gostou, né, e você sentiu essa carência, né, essa necessidade de se especializar em endocrinologia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, como é que você... Como eu comecei. Como é que você começou isso, exatamente, como é que você começou? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do Douglas, é um prazer estar aqui. E, na verdade, quando eu comecei a me interessar por endócrino, é que eu comecei a observar que os pacientes de endócrino, eles não retornavam, eles não tinham uma parceria com o veterinário, a gente não conseguia dar continuidade ao atendimento desses pacientes e eu tinha a impressão de que algo estava faltando nesse meio, do porquê que a gente não tinha essa aceitação por parte dos proprietários. E foi a partir daí que a gente começou então a criar um grupo de estudos em que a gente se reunia, foi um grupo de umas 4, 5 pessoas, e a gente começou a se reunir e tentar entender, né, as deficiências que a gente estava tendo no nosso atendimento como clínico e tentar entender o porquê que esses proprietários tinham certas limitações com relação a retornar com esse paciente. E foi isso que a gente observou, a gente às vezes massacrava muito o proprietário com relação a terapia do paciente e não dava devida atenção para o proprietário com relação ao entendimento da doença, da necessidade de ele fazer o tratamento, da necessidade de ele ter um acompanhamento, né, muito próximo e contínuo desse paciente, de proprietário entender também que a doença do paciente endocrinopata ela não existe cura, né, há algumas exceções. São crônicas a maioria das vezes. São doenças crônicas, são doenças de pacientes idosos, na grande maioria das doenças endócrinas, e que o animal tem sim qualidade de vida e aumento da sobrevida se a gente fizer o tratamento adequado, de forma adequada e fazer o acompanhamento conforme a indicação do veterinário. Então foi a partir daí que a gente começou então a entender as deficiências e a partir daí também a gente começou a mudar a nossa forma de abordar o proprietário, de fazer folhetos informativos, de fazer uma explicação mais detalhada, de demorar mais tempo na primeira consulta do paciente endocrinopata, de procurar ele entender que muitas vezes esse paciente ele tem um custo maior, principalmente na parte de diagnóstico, que é um paciente que ele vai ter a vida inteira tendo que ser monitorado. Então tudo isso é explicado para ele ter uma visão completa do que o que vai precisar ser feito e o que depende desse proprietário para que a gente tenha sucesso na terapia. Então foi isso que a gente fez. Muito bom. E quais as doenças que são mais comuns? No caso dos cães, o que a gente tem como doenças endócrinas mais frequentes são o diabetes mellitus e o hiperadrenocorticismo, que também chamam-se de síndrome de Cushing, né? Se voltar para a medicina humana. Aí outras doenças endócrinas aí já em uma segunda mais incidência, que é uma incidência um pouco menor, a gente tem o hipotireoidismo e o hipoadrenocorticismo, que aí já é uma frequência bem menor, mas também a gente tem um atendimento, por ser hospital escola, a gente tem um atendimento grande, mais direcionado. E quando a gente faz o atendimento fora, como particular, a gente também tem, porque a gente tem uma indicação e a gente só atende esse caso especificamente. Então a gente tem uma rotina boa. No caso de gatos, a gente tem como uma maior incidência o hipertireoidismo e diabetes também, mas uma incidência menor. São os que a gente atende com maior frequência. Em gatos, tipo 2 é mais comum? Isso, a gente chama de tipo 2 porque se assemelha muito ao diabetes do homem, né? Que ele tem uma resistência à ação insulínica, então muitas vezes
ele tem que tomar insulina inicialmente, mas depois, com o passar do tempo, a gente vê que o manejo, isso daí vai conseguindo controlar esse paciente. Então, tem que toda uma orientação, mas ele se assemelha ao humano. E você tem muitos gatos obesos também, que é um fator que... Que é um fator que ajuda, que predispõe. Para o clínico que está assistindo a gente, o clínico geral, que muitas vezes ele não está familiarizado com os sintomas das doenças endocrinológicas, quais seriam os principais sintomas que ele poderia começar a observar que já seriam indícios de que o animal tem alguma doença endocrinológica? Isso. Então, os mais comuns. Com relação, a gente vê alguns pontos que são bem clássicos. Então, com relação à ingestão hídrica. Então, a polidipsia, ela é um sintoma importante e ela vai estar correndo junto com algumas doenças endócrinas. Então, por exemplo, diabetes mellitus, o paciente tem poliúria e polidipsia. O hiperadrenocorticismo também tem como manifestação clínica a poliúria e polidipsia. A gente também tem com relação ao apetite duas doenças endócrinas que a gente também tem com bastante frequência, que é a exacerbação do apetite, então a polifagia no paciente diabético e a polifagia presente também no hiperadreno. E a diferença entre essas duas doenças é que o paciente diabético ele é polifágico, mas ele tem uma tendência à perda de peso. Já o paciente com hiperadreno, ele é polifágico, ele tem uma tendência de ganho de peso ou uma redistribuição de gordura diferenciada. Então, são sintomas que a gente vê com maior frequência, maior incidência nessas endocrinopatias. No gato também, poliúria polidipsia, ela é importante, uma manifestação clássica também do diabetes mellitus. Então, muitas vezes, para o gato, às vezes o proprietário, a percepção, ou às vezes a forma que o clínico deve abordar o proprietário, com relação a como esse paciente se comporta, se realmente ele tem uma poliúria, e às vezes o proprietário não sabe observar isso quando você questiona, ele está fazendo mais xixi, mas se você abordar de uma forma diferenciada, da forma, você troca mais vezes a caixa higiênica do gato, ou os torrenzinhos que se formam são maiores e mais frequentes, isso já é um indicativo de que esse gato está tendo uma poliúria, que é importante. Então, são manifestações que a gente vê com maior precocidade. Muitas vezes, pacientes com perda de visão, né, é outra alteração que a gente vê. Não é só o diabético que tem a catarata, então, que é uma manifestação já mais tardia, não é tão precoce, mas muitos clínicos recebem o paciente cuja queixa do proprietário é perda de visão, que pode ser decorrente da catarata. Então, é importante estar avaliando se esse paciente não tem uma doença endócrina, se ele é um paciente diabético, ou às vezes a perda de visão pode estar associada a alguma outra doença endócrina, que é o SARS, que é aquela midríase paralítica, que pode estar associada à hiperlipidemia. Lembrar das alterações também raciais que são importantes. Então, algumas doenças endócrinas, existem raças de cães que têm uma maior predisposição, né? Então o poodle, o maltês, para hiperadreno. Então a gente tem umas raças que a gente tem uma maior facilidade de maior frequência de acometimento, que a gente fala que são os cães dos endocrinopatas, né? Que a gente fala que é o nosso ganha-pão de quem trabalha com endocrinologia, né? Quando tiver poodle, tiver maltês, agora tem bastante o Lhasa Apso, agora a gente está pegando bastante. Então tudo isso a gente tem que estar observando. Outros sintomas que também a gente pode estar tendo como indicativo é aquele paciente, por exemplo, que inicialmente ele vem para a clínica como queixa de obesidade, que a gente está vendo que esse aumento ele está acompanhando também com o aumento da população com ganho de peso, né? Então está virando uma epidemia, né? O sobrepeso, a obesidade mórbida. Não só os proprietários, né? Mas os animais também estão sofrendo com também. E a gente está vendo que às vezes o ganho de peso ele pode estar associado não só porque o animal ele tem uma característica de ser glutão ou de ele comer exagerado, mas que ele pode estar por trás disso uma doença endócrina. Então, quando a gente está também diante de um paciente cuja a primeira busca do proprietário é por sobrecarga, né, por excesso de peso, que nem sempre é o que é mais comum a gente ter, porque a gente sabe que o proprietário gosta do bicho mais gordinho, mas se você está diante de um animal que você está observando que ele está tendo um ganho de peso exagerado, é importante, né, não só diferenciar se ele não tem nenhuma doença endócrina de base que está contribuindo para esse ganho de peso.
Então, às vezes a gente tem que excluir todas as endocrinopatias para aí sim finalizar com uma obesidade mesmo, e aí fazer todo o manejo dietético, a parte de exercício. Então, isso também é importante, excluir todas as endocrinopatias que são prováveis que ela possa estar vindo conjuntamente com o ganho de peso. Certo. E os exames que você acha que seriam assim básicos para fazer essa triagem inicial? O que é importante para a triagem inicial, todo paciente que tem poliúria e polidipsia, que a gente está supondo ter alguma doença endócrina, então a gente faz um perfil, como eles são idosos, né, a maioria das doenças endócrinas é de paciente idoso, acima de 7, né, até 11 anos, o hipertireoidismo no gato começa na incidência maior acima de 14. A gente sempre está fazendo um perfil que a gente chama de perfil geriátrico, onde a gente faz sempre o perfil renal, o perfil hepático, né? Isso é importante porque eles são idosos, então já parte do pressuposto. A gente está avaliando triglicérides e colesterol, então muitas doenças endócrinas têm alteração, ou hipertrigliceridemia ou hipercolesterolemia, dependendo da doença endócrina que a gente está atuando. A gente também faz, dependendo da suspeita da doença endócrina, um hemograma também, com contagem de plaquetas, porque no caso do hiperadreno você pode ter um paciente que tem uma eritrocitose, uma trombocitose, que isso pode ser uma dica para a gente estar questionando essa possibilidade. Então, basicamente, são esses exames laboratoriais que a gente pede. A glicemia, que é também super importante para você diferenciar o diabetes. Às vezes, muitos hiperadrenos podem ter uma hiperglicemia discreta, então a gente tem que monitorar, porque às vezes o paciente é hiperadreno e depois, com a evolução da doença, ele se torna diabético por causa da resistência insulínica, por causa da ação do corticoide. Então, são exames básicos, são esses que a gente pediria de início. Daí para frente, na associação dessas alterações laboratoriais, mais as manifestações clínicas compatíveis, aí você tem que fechar o diagnóstico, aí você tem que partir para os testes hormonais mais específicos, né? Que são específicos, que vai te direcionar realmente para o tratamento, né, específico da endocrinopatia. Então esses aí a gente não tem que fugir. E são esses que têm um custo maior para o proprietário, mas a partir deles é que a gente define se ele tem a doença, se a gente vai tratar, né, como a gente vai tratar, qual a opção de tratamento que a gente vai fazer, porque dependendo da doença endócrina você tem tratamentos diferentes, né, ou fármacos diferentes, no caso do hiperadreno, por exemplo, ou no caso do diabético, tipos de insulinas diferentes. Certo. Hoje você tem um centro de internação, tá? Então, a gente tem a gente resolveu criar esse centro de internação, a gente juntou algumas pessoas que tenham áreas diferentes de atuação. Então, a gente tem dentro dos sócios uma pessoa que gosta de anestesia, alguém que trabalha com intensivismo, né? Anestesista e intensivismo estão bem associados, ligados. Uma outra colega que trabalha com dor de paciente crônico, oncológico, pacientes terminais, que você quer dar uma qualidade de vida. Eu que gosto da parte de endócrino e um outro colega também que faz a parte de gastroenterologia. Então esses 4 pessoas se juntaram e resolveram montar um centro de internação, que a gente viu da necessidade de ter um local em que os clínicos pudessem encaminhar, e os casos que ele precisa de um acompanhamento mais intensivo desse paciente, em que o paciente deve ficar internado, ele encaminha, a gente dá a estabilização do paciente, se tiver que encaminhar para fazer toracocentese, pericardocentese, um paciente num pós-operatório que tem que avaliar a parte de dor, que tem que monitorar a parte de dor. Então, todos esses casos a gente estabiliza esse paciente, faz o tratamento que o veterinário tem por indicação, quer dizer, ele que vai dar as coordenadas. Logicamente que às vezes a gente pode conversar, a gente entra em contato, tem uma linha direta que a gente conversa com esse clínico, e a gente vai falando sobre a condução do caso, a evolução do caso, às vezes alterações de exames que têm que ser pedidos, e depois que esse paciente estiver ok, a gente reencaminha esse paciente de volta para o clínico que nos encaminhou, né? Então a gente só faz essa parte até o momento que ele estabilizou, precisa. Né? Estabilizou o quadro, ele retorna pro E esse centro fica aqui em São Paulo mesmo? Ele Como fica é que é o nome? em São Paulo, Alquer Vet. Ele fica em São Paulo, alguns falam Indianópolis, outros falam Moema. A gente tem o site e
www.alquervet.com.br. Vocês podem entrar lá. Normalmente, às vezes a pessoa pergunta como é que eu posso fazer esse encaminhamento. Você pode fazer via site, mas o que as pessoas mais procuram é falar diretamente com os intensivistas. Então a gente tem uma equipe que trabalha lá 24 horas, o clínico liga para a clínica, fala com esse intensivista, falando eu estou querendo encaminhar o paciente. Geralmente a gente prefere que venha uma carta de encaminhamento, é importante isso, né? A gente não recebe nenhum paciente que não tenha carta de encaminhamento, ou por escrito, ou que o veterinário propriamente tenha falado por telefone. E aí a gente conversa, recebe esse paciente e vai entrando em contato com o clínico para poder dar a condução do caso. Bom, eu falei com a Denise Simões, é uma pessoa muito agradável, como vocês podem perceber. Eu não a admiro só como profissional, mas como pessoa. Ela está sempre sorridente, assim, isso é muito bacana. Se vocês gostaram dessa entrevista, se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários. Se vocês, alguma coisa que vocês também não gostaram, alguma sugestão de alguma outra entrevista que vocês gostariam de ver. E dê um joinha se vocês gostaram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!